Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marilene Tati e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazerem essa poltroninha aqui da Barbie, tá, gente? Ela mede 18 centímetros e dá perfeitamente para vocês colocarem a boneca Barbie aqui, que vai ficar bem do tamanho certo, tá bom? Essa peça aqui vocês poderão fazer em tamanhos menores para colocar em topos de bolo do tema Barbie. Também nesse tamanho aqui de 18 centímetros que eu vou ensinar para vocês, vocês podem utilizar para decoração de quarto infantil, que fica muito lindo, tá, gente? Eu fiz ela toda de biscuit, eu quero colocar na decoração de um bolo fake do tema Barbie, tá, gente? Então, vocês podem utilizar esse modelo de poltroninha para várias peças que vocês queiram fazer do tema Barbie. Então, fiquem no vídeo até o final e se gostarem, não esqueçam de deixar o seu like. E também convido a quem não é inscrito no canal também, já vão lá e se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações do YouTube. E vou deixar aqui na descrição o link das outras redes sociais, no qual eu entrego bastante conteúdos rápidos e fáceis, principalmente para quem está iniciando na área do biscuit, tá bom, gente? Então, bora lá aprender? Então, gente, vocês vão aprender, então, a fazer essa linda poltroninha aqui, ó. Ela mede em torno de 18 centímetros, 18 centímetros e meio, 18 mais ou menos, e ela fica com 10 centímetros de altura. É o tamanho de uma poltroninha que vocês vão conseguir sentar a boneca Barbie aqui, tá, gente? Então, como a procura por peças com esse tema tá sendo bastante procurada, então eu resolvi ensinar aqui para vocês essa poltroninha, que vocês podem fazer ela menor se vocês quiserem. Se caso vocês façam ela no tamanho menor, vocês não vão precisar usar isopor, pode fazer só de massa. No caso, para colocar em topos de bolo. Essa aqui eu vou utilizar, que eu vou decorar um bolo fake e quero botar em cima um topo fixo com essa poltroninha, tá, gente? Mas vocês podem usar até para decoração de quarto de criança, fica lindo mesmo essa poltrona. Super legal, ó, gente. Olha o acabamento dela. Então, eu vou ensinar ela para vocês bem rapidinho, tá? Não quero me alongar muito no vídeo, então. Eu vou passar as medidas do isopor que vocês vão recortar. Eu utilizei esse isopor aqui, ó, gente, que vem em embalagens, quando a gente compra eletrodoméstico, vem essas embalagens de isopor. Eu guardo tudo porque eu aproveito para fazer minhas peças. Além de ser um isopor mais durinho, mais firmezinho do que esses que a gente compra em papelaria, tá, gente? Então, aqui pro assento, vocês vão recortar um pedaço de isopor de 16 centímetros e meio por 6, nesse tamanho aqui, ó. Então, vocês recortem, lixem nas laterais, embaixo, em cima, tudo para deixar ela bem parelhinha, tá, gente? E na parte do encosto de trás, essa parte que vai aqui atrás, ela é um pouco maior. Ela vai medir 17 centímetros e meio por 7 de largura, tá, gente? Vocês notem aqui que ela é maior. Ó, o tamanho dela vai ficar um pouquinho maior. E essa parte de trás do encosto também pode ser mais fininha. Tem que ser mais fininha. A parte do assento aqui, ela pode ser mais grossinha, tá, gente? Então, as medidas são essas. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer os recortes. Para o assento, vocês não precisam fazer recorte nenhum. Só cortem esse retângulo de 16,5 por 6, dão uma lixada, já tá pronto a parte, então, do assento. Para o encosto, a gente vai ter que fazer recortes. Então, aqui eu vou virar para o outro lado, que não tem nada escrito, para mostrar para vocês. Aqui vocês eu vou ensinar as marcaçõezinhas, depois eu vou lixando e mostrando para vocês. Aqui ela vai ficar assim, ó. Como ela tem 1 centímetro mais, vocês vão perceber, ela vai ficar meio centímetro a mais cada lado, ó. Esse meio centímetro tem que ficar
que é pra depois a gente colocar o bracinho dela, vai colado aqui, tá, gente? Então, aqui vamos fazer as marcações do que a gente vai recortar. Vocês vão medir aqui mais ou menos um centímetro, nem isso, pode ser um pouquinho menos. E vão subindo até chegar, vocês risquem antes que depois vocês não vão errar. Fazendo essa curvinha até chegar aqui, ó, bem na pontinha de cima, tá? Aqui nessa ponta de cima, vocês já vão fazer isso aqui, ó. Vão arredondar aqui, ó, pra dar essa forma arredondada. Então, aqui vocês vão arredondar. Ele vai ficar assim, essa parte aqui a gente vai tirar, ó, tá? Vamos arredondar, daí vocês coloquem aqui no assento, bota na bancada e mede mais ou menos, deixa eu ver, acho que dá vocês vão medir aqui mais ou menos 3 centímetros. Daí vocês marquem aqui, ó, 3 centímetros, vamos fazer uma marcaçãozinha. 3 centímetros mais ou menos, não precisa ser tão exato, mais ou menos aqui acima da parte do assento, tá? Então, daqui, desses 3 centímetros que vocês fizeram essa marcação, vocês vêm riscando assim de forma arredondada. Ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá, gente? Aqui vocês vão recortar com estilete. Vamos recortar essas marcações aqui que a gente fez. Vocês vêm com estilete, com calma e vão recortando. Acabei tirando um pedacinho a mais, mas não tem problema que a gente conserta com massa. Aqui, depois que vocês fizeram isso, vocês vão pegar uma lixinha e vão arredondar mais aqui, ó. Vamos deixar ela bem redondinha e aqui também. Vocês vêm, lixem toda a volta. Fazem bem essa curvinha aqui, que ela fique bem parelhinho, vão acompanhando. Aqui vocês podem deixar mais arredondadinho, ó. Então, depois de ter ficado nessa forma já arredondado, ela vai ficar assim, ó, tá? Então, agora a gente vai arredondar só essa parte interna aqui, vamos tirar essa bordinha e dar uma leve arredondada, toda ela. Bem assim, ó. Ó. Então, aqui depois de ela arredondada, ela ficou assim, ó. Redonda aqui, esse lado aqui, na parte de trás vai ficar reto. Só redondo aqui nessa parte. Aqui, então, vocês vão pegar a lixinha, aqui ela já tá dobrada, vão dobrar assim, ó, e vão fazer marcações aqui no encosto, tá? Vamos começar por aqui. Se vocês quiserem riscar também, vocês podem riscar aonde vocês querem que fiquem já as marcações, aí fica mais fácil até. Daí as marcações vocês podem fazer como vocês quiserem, ó, tá? Que eu vou fazer assim, ó. Mais ou menos que aqui vocês vão seguindo pra fazer essa parte aqui, ó. Ó. Fazer mais uma aqui. Daí isso aí é aleatório, vocês só vão marcar para fazer isso aqui. Caso vocês não queiram fazer o encosto assim, desse jeito, vocês podem fazer assim, ó. Ele todo quadradinho, como eu vou fazer aqui na parte de baixo. Então, assim com a lixa dobrada, vocês só vão passando aqui nessa marcação que vocês fizeram, vão aprofundar, que assim o encosto ele vai ficar depois com a massa, a gente encapar, ele vai ficar bem fofinho como poltrona, tá, gente? Vocês fazem isso aqui, ó. Aprofundem aquela marcação que vocês fizeram, ó. Daí vocês vão virar a lixa e vão arredondar essa marcaçãozinha, ó, de um lado e de outro. Vou mostrar pra vocês como é que fica o efeito. Só pra tirar esse vinco aqui, ó, deixar de forma mais arredondada. Depois facilita pra vocês fazer
a parte, quando a gente for colocar a massa, já vai ter as marcações. Aqui vocês podem ir até em cima, assim, ó. Seguir essa marcação até aqui em cima um pouquinho. E arredondar também aqui, ó. Ó, gente, então vai ficar bem assim. Ó. Então, aqui tô terminando já de lixar a última partezinha. E já vamos começar a encapar, então. É bem fácil, ele dá um pouquinho de trabalho só pra lixar, mas depois é bem rapidinho pra fazer. Ele vai ficar assim, ó, gente. Então, caso vocês for fazer esse capitonê aqui, vocês não precisam lixar, vocês vão só arredondar a parte de cima, como a gente fez aqui no início, e deixe sem essas marcações, tá? Que esse detalhe aqui daí a gente faz só com uma faquinha mesmo. Então, aqui eu já abri um pedaço de massa no tom rosa escuro. Eu utilizei essa tinta para tecido aqui para tingir essa massa. A cor, o rosa escuro, tá, gente? Que depois de seco ela vai ficar mais escuro ainda. Então, aqui eu já abri um pedaço de massa, não precisa ser muito grossa a parte que a gente vai encapar primeiro a parte de baixo do encosto e aqui dessa parte de baixo, tá? Então, a gente vai encapar aqui embaixo e aqui atrás, com essa massa bem fininha aqui, ó. Já abri um pedaço que dá para os dois. Aqui, e vocês vão passar a cola, vão encapar, então, só a parte de baixo e a parte de trás do encosto. Eu vou dividir em dois, que já dá para tudo. Aqui eu vou passar uma cola, então, cola branca, toda a parte de trás. Vou colocar aqui já. Passar nessa aqui também. É bem rápido, ó, gente, vocês vão colando tudo junto. Vão deixar aqui pronto. E agora é só recortar aqui essa parte, que eu vou virar, dar uma alisadinha nela. Bem fácil, gente. Daí, aqui eu vou vir com uma faquinha e só recortando. Daí, para recortar, vocês vão recortar nesse sentido aqui, ó, para baixo. Vamos fazendo isso aqui, ó. Então, aqui recortei toda a volta. Vamos fazer a mesma coisa nesse outro. Que eu vou virar. Se vocês quiserem, pode tirar esse excesso assim, ó, rasguem, e depois vocês só vêm ajeitando com a faquinha, cortando direitinho, que daí fica mais fácil para recortar, ela não vai atrapalhar, ó. Fazem isso aqui, ó. Agora sim, vocês vêm com a faquinha e vão tirar essa partezinha que ficou a mais aqui, ó. Então, assim, encapado já os dois lados, a parte de baixo e a parte de trás aqui, ó. Ó. Então, vocês vão deixar secar por um tempinho, pelo menos até criar uma casquinha para ficar melhor para trabalhar, tá, gente? Aqui eu já abri, então, a massa pra gente seguir a peça, ó. Só que essa massa aqui, vocês vão deixar ela mais grossinha do que a gente colocou aqui, ó. Porque aqui a gente vai fazer uma textura, então ela precisa estar um pouquinho grossa. Então, aqui vamos medir, vamos dividir essa massa aqui. Vamos deixar mais ou menos o tamanho que vai precisar para cada uma. Aqui vamos dividir no meio. Daí, vocês abrem um pedaço que vocês veem que dá para encapar os dois. Que daí, vocês fazem tudo da mesma espessura já para os dois lados. Então, aqui eu vou passar cola em toda a extensão e nas laterais agora. Que aqui a gente já vai encapar também as laterais. Passa em toda a volta. Então, é importante que aquele lado que a gente encapou ali, ó, aqui tá molinho, eu vou ter que cuidar para não ficar amassando. É importante que esteja bem, já um pouco seco, pra gente não estragar aquele lado ali, tá, gente? Então, assim vocês vão fazer nessa parte aqui de baixo do assento e na parte do encosto a mesma coisa. Vamos encapar desse jeitinho. Já vou colocar aqui, já vou passar na outra também, nessa outra parte. Passem bem aqui
dessa parte aqui que a gente aprofundou para depois colar bem ali. E daí assim, gente, vocês não coloquem no sol quando vocês colam, fazem essa parte aqui, porque como a cola tá molhada, úmida, se vocês colocar no sol, ela vai levantar, vai estufar. Então, vocês deixem secando ou na frente do ventilador ou ao ar livre mesmo, tá? Menos no sol não, que ela pode levantar bolhas. Então, aqui a gente vai colar da mesma maneira que a gente fez antes. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Vou virar. Só que aqui agora a gente vai deixar as laterais. Vocês não vão recortar aqui. Vamos deixar as laterais. Vamos puxar até aqui em cima. Deixar bem coladinho. Então, aqui agora a gente vem cortando esse excesso. Então, é importante que esteja seco essa parte que vai facilitar agora pra gente cortar, ó. Aqui eu vou cortar bem com calma, porque ainda tá molhadinho. Aqui recortei tudo, ó, ele ficou assim. Aqui vocês vão colocar um pouquinho de água em toda a volta e com o pincel modelador vocês vão fazendo o acabamento, vão deixando bem lisinho. Vão fazendo isso aqui, ó, para fazer bem essa emenda. Vão passando um pouco de água e vão arredondando. Sempre umedecendo que ele fica bem fácil de deixar lisinho. Então, aqui já fiz todo o acabamento, ó, já deixei bem lisinho. Então, eu vou vir agora deixar ele mais lisinho. Pode ser com esse fundinho aqui acrílico, ou com essa, se quem tiver essa ferramenta, vamos dar uma alisadinha e deixar ele bem plano. Como a gente pegou aqui, ele ficou com as marcações, então vamos deixar ele bem lisinho, ó, gente. Vamos amassando assim, ó, para deixar ele bem parelhinho. Então, daí ficou assim, ó, bem lisinho, ó, gente, bem bonito. Se caso ficar alguma bolhazinha de ar por baixo, que corre esse risco, por a gente estar usando o isopor, vocês vêm com uma agulha, fazem um furinho e tirem o ar, tá, gente? Então, aqui a gente já vai começar a fazer o efeito capitonê. Aqui eu fiz, para fazer esse efeito, 3 marcações, tá? Ele vai ficar assim mais pequenininhos, quadradinhos. Mas nesse aqui eu vou fazer só 2. Vou fazer ele um pouquinho maior. Daí vocês calculam mais ou menos que dê a mesma medida. Vão fazendo assim, ó. Daí a régua fica melhor para marcar, ó. Só vocês não aprofundem muito para não cortar e não chegar até o isopor. Só fazem a marcação, ó. Aqui eu vou fazer 2, mas daí vocês podem fazer 3, se vocês quiserem esse efeito aqui mais miudinho, menor. Fazem essa marcação. Se vocês forem fazer o encosto aqui também, vocês vão fazer da mesma maneira que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Daí aqui vocês vêm com a régua, vou dividir ao meio, mais ou menos ao meio. E vou fazer tudo em quadradinhos. Vocês vão vendo mais ou menos que fica igual, ó. Eu digo para vocês começar pelo meio, porque daí se o quadradinho menor ficar lá na lateral não tem problema, ó. Então, começando ao meio, ele vai ficar bem parelhinho. Mas deu bem certinho, mesmo que não tivesse começado, já deu certinho. Vamos virar, fazer a mesma coisa aqui, ó. Formando esses quadradinhos. Aqui eu vou fazer mais uma marcação. Aqui, ó. Então, ele ficou assim, gente. É bem fácil, ó. Ó. Todo cheio de quadrinhos.
Se vocês, vou fazer mais uma aqui na beiradinha, ó. Daí vocês vão criando e vendo como vocês acham melhor. Então, para fazer o efeito capitonê, vocês vão precisar de uma faquinha, essa ferramenta aqui bem simples, e vocês vão fazendo do meio, daqui de fora para dentro, nessa junção aqui dos quadradinhos, vocês vão fazer duas marcaçõezinhas, ó. Aprofundem para dentro, tá? Fazendo assim, ó. Eu vou mostrar aqui o efeito que um fica. Daí vocês fazem todos os cantinhos de cada quadradinho, ó. Vocês notem, eu fiz, ó, nos cantinhos aqui deu essa junção. Fazer a mesma coisa nesse aqui, ó. Pra dar aquele franzidinho do capitonê mesmo. Ó, ele vai ficar assim, ó. Daí vocês vão fazendo todos os cantinhos desses quadradinhos, vocês fazem isso. Ó, gente, como é que ficou, como fica lindo, ó. Então, vocês aí verifiquem se não esqueceram nem de fazer em nenhum quadradinho, os 4 cantinhos. Aqui já esqueci um, ó. Vocês dão uma verificada para ver se todos os cantinhos estão com a marcação. Então, a parte de baixo seria isso aqui. Daí, se vocês forem fazer o encosto, também vocês podem fazer a mesma coisa como a gente fez aqui. Então, agora aqui vamos encapar, então, agora a parte de trás do encosto, vamos ajeitando aqui, ó. Vocês podem fazer, abrir a massa separada. Abre um, faz, depois abre do outro. Aqui eu deixei parado aqui já para adiantar, pra gente não perder tempo, mas vocês podem fazer de um a um. Vou cortar esse excesso aqui que fica melhor. Então, o processo dessa parte aqui, gente, é a mesma coisa que ali que a gente encapou. Vamos cortar todas essas partezinhas aqui que ficaram sobrando e vamos fazer aquele acabamento com a água. Vão puxando com o pincel modelador, deixar bem lisinho e com acabamento bem legal. Então, aqui já fiz todo o acabamento, ó, ficou bem lisinho aqui, eu passei a água. Então, agora a gente vai acompanhar aquelas marcações que a gente fez. Vamos fazer com o dedo mesmo, vamos ver onde que tá as marcações, vocês vão sentir no passar o dedo onde tá a marcação, ó. Vão sentindo. Provavelmente, gente, como tem aquelas partes mais profundas ali, vai ficar alguma bolinha de ar. Daí, vocês vêm com uma agulha e vão furando, fazendo uns furinhos bem pequenos, onde vocês notem que aqui ficou uma bolinha de ar, ó. Fazem um furinho, tire o ar de baixo. E daí, com o pincel modelador, vocês vão aprofundando aquela marcaçãozinha, ó. Depois de seco, ela já vai aprofundar. Normalmente, ela já vai ficar mais profunda. Mas a gente vai fazer isso agora também, ó. Vão aprofundando, olha, vocês vão sentir onde tá a marcação, ó. Aquela parte que a gente lixou. Daí, com o dedo mesmo, vocês vão sentindo e vão fazendo isso aqui. Qualquer bolinha de ar que ficou, vocês tiram, então, fazem um furinho bem pequenininho e tirem. Ó, ele vai ficar bem marcado. Daí, com o dedo mesmo, vocês vão arredondando, ó. Pra deixar o encosto bem fofinho. Aqui ficou a bolha de ar que não... Ó, fazer um furinho e vamos tirar aquele ar. Daí, vocês ajeitem pra não deixar o furinho. Vão alisando. Aqui também vocês vão arredondando aqui, ó. Deixa um pouquinho só redondo. Cada marcaçãozinha aqui, ó. Ó,
Ó, gente, então o encosto é só isso, não precisa fazer mais nada. Só colocar, então, ali na parte... Vamos colar agora, então, na parte do assento, tá, gente? Então, aqui vocês vão verificar qual é o lado que vocês querem que fique pra frente. Vocês vão posicionar aqui, eu vou colocar na bancada. Ele vai ficar assim, ó. Então, aqui eu vou pegar 3 palitos, vou tirar essas pontinhas, ó, deixar ele assim, e vou colocar aqui atrás. Um no meio e 2 nas laterais. Daí vocês só cuidem para não colocar bem retinho, para que não apareça, não vai sair fora do isopor. Isso aqui é só para a gente fixar o encosto que vai ajudar para colar, para deixar para não sair da posição. Daí vocês empurrem bem, não deixem muito para fora, porque senão depois ele vai sair atrás do encosto. É só um pouquinho mesmo, só para ajudar para fixar, tá, gente? Vou empurrar um pouquinho mais. Então, aqui eu vou passar cola em toda essa parte aqui de trás, inclusive nos palitinhos. Passar nessa parte e na parte também do encosto que a gente vai colocar. Aqui coloco na posição, daí vocês cuidem para ficar sobrando um pouquinho de cada lado, tá, gente? Vamos colocar aqui na posição e vamos apertar aqui. Que eu vou virar e dar uma pressionadinha, até encaixar bem no palitinho. Ó, gente, já tá quase pronta a nossa poltroninha. Que depois aqui de seco, vocês vão colocar um rolinho de massa aqui também e fazer o acabamento, tá? Até porque vai deixar a peça mais firme. Então, vamos reservar aqui, já vamos fazer esse bracinho aqui dessa poltroninha. Pro encosto, vocês vão abrir uma massa bem grossinha, ó. Ela não fica fininha. Daí, aqui com o rolinho, vocês vão medir mais ou menos a metade e vão afinando para fora. Vão deixando essa parte aqui mais fina, ó. E aqui nessa parte de dentro mais grossinha. Ó, vão afinando só para fora aqui nas laterais. Parte de dentro conserva na mesma espessura inicial, que tava bem grossinha. Tá, gente? Ó, ela vai ficar mais fininha na ponta, nas pontas, que é a ponta que a gente vai virar. E a parte de dentro aqui vai ficar grossinha. Aqui eu vou dividir no meio, vou dividir um pouquinho mais na lateral. Uma parte vai ficar maior e outra menor. Essa aqui é para esse bracinho aqui que é menor, e essa aqui é pro braço maior, tá? Então, aqui dividir. Aqui vocês vão medir o tamanho do braço, ó. Do início aqui do assento até o início aqui da poltrona. Ele vai dar mais ou menos um pouquinho mais que 6 centímetros, tá? Então, essa vai ser a largura que a gente vai recortar aqui, ó. Vai ser a largura que a gente precisa. Daí, vocês medem aqui, um pouquinho mais de 6 centímetros. Vou medir 6,5, daí vai ficar um pouquinho maior e depois é só recortar, ó, tá? Então, aqui já medi a largura que vai ser esse braço. Vou recortar aqui. Deu 6 centímetros e pouco. E daí aqui, no comprimento do braço, que a gente vai ter que enrolar, vai dar 6 centímetros, tá? Vamos medir 6 centímetros aqui, que é na altura daí. 6 centímetros dá, ó. Mediu, vamos recortar. Então, aqui eu vou pegar um pedacinho de churrasco, mais ou menos 1 centímetro aqui, ó, e vou começar a enrolar, ó. Enrola a pontinha e daí dá uma puxadinha pra dentro, bem assim só, tá, gente? Ele vai ficar assim todo esparelhinho, mas depois a gente corta com a tesoura e deixa bem retinho. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola e só fazer um rolinho, bem simples, ó. Aperte aqui e puxa um pouquinho mais para baixo. Ele vai ficar um rolinho assim, ó.
Aqui eu vou cortar, recortar isso aqui, ó. Vou ajeitar, que ele vai ficar assim, ó. Do outro lado, fazer a mesma coisa. Ó, gente, ele vai ficar bem desse jeitinho. Então, agora vamos fazer o outro. O outro, ele é maior, ele é mais alongado. Depois, na hora de colocar, se vocês quiserem virar um pouquinho mais para baixo, deixar assim, também pode. Tem como querem fazer. O outro vai ter também 6 centímetros e pouco de largura, que é a largura aqui do assento. E daí, vocês vão medir mais ou menos 8 centímetros, vou botar 8,5. Fazem uma marcaçãozinha e recortem aqui, ó. Esse vai ser o comprimento, ele vai ficar bem maior que o outro. Vamos recortar. Daí, a mesma coisa que a gente fez no outro. Aquele mesmo rolinho. Ficou com os dois braços da poltroninha. Um maior, outro menor. E a gente vai, então, colocar aqui na posição. Então, aqui vocês coloquem bem na lateral, encostado na bancada, e vão fazer essa curvinha aqui, e vão medir aonde ela vai encostar lá, ó. Bem do jeitinho que vocês querem, tá, gente? Vocês vão medir aqui, vocês vão deixar secar, não precisa muito tempo, pelo menos um tempinho só para essa parte ficar meia durinha, porque se a gente colar ela muito molezinha, ela vai começar a cair para os lados, tá, gente? Então, assim, vocês fazem dos dois lados do braço. Marca esse aqui também, vê como vocês vão deixar ele, dão aquela viradinha, vê bem do jeitinho que vocês querem que fique aqui, ó. Colocaram aqui na posição, vão tirar, botar numa mantinha, alguma coisa, e deixar secando pelo menos uns 20 minutinhos, meia hora já tá bom. Então, aqui eu vou ter que colar com ele ainda molhado, mas vocês esperem secar um pouquinho, tá, gente? Então, aqui eu passo cola na lateral e um pouquinho de cola aqui, ó. No cantinho onde a gente vai colar também. E vou passar um pouquinho também, aqui eu só vou molhar. Colar aqui, então. Bem fácil, vocês olhem bem ali na frente para que fique bem parelhinho. E daqui vocês vêm acomodando aqui, ó. Fica bem assim, ó. Pode deixar mais caidinho, se vocês quiserem, mais abertinho. Daí, vocês vão ajeitando como vocês querem. Do outro lado, vão fazer a mesma coisa. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Como eu colei com ele molhado aqui, ó, vocês viram que esse bracinho aqui começou a cair, porque tá molhado. Então, vocês têm que esperar sempre secar um pouquinho, que daí quando vocês colocarem, ó, quando vocês colocarem na posição, ele não vai ficar tombando assim pro lado, tá, gente? Então, depois de feito isso, sim, vocês vão ter que esperar secar bastante tempinho, umas 12 horas no mínimo, ou seria melhor se vocês conseguissem deixar secando ele de um dia para outro, para depois sim vir com acabamento. Senão vocês começam a pegar, colocar as mãos e acaba que vai estragando a peça, tá, gente? Então, para fazer esses pezinhos aqui, vocês vão fazer com bastante antecedência também, porque na hora que colocar ele vai ter que estar bem sequinho, tá, gente? Então, vocês vão utilizar esses palitinhos de bambu, vão recortar um tamanho de 4 centímetros. Aqui eu vou pegar um pedacinho de massa branca, não tem medida, tá, gente? Aqui vou passar... Não, antes de passar cola, vocês vão pegar com estilete e vão fazer uma pontinha aqui, ó, para depois a gente encaixar ali, fica melhor para encaixar na peça, tá, gente? Vocês vão afinar só a pontinha assim, ó, com estiletezinho, vão fazer uma ponta, não precisa ser muito certinho, porque vai ficar encaixado, não vai aparecer mesmo. Ó, faz essa pontinha, daí vocês vão pegar um pedacinho de massa branca,
vamos colocar aqui, passar um pouco de cola aqui nesse palito. Daí, com essa massinha branca aqui, ó, a gente vai encapar um pedaço desse palito, tá, gente? Dá uma sovada bem na massa, vamos colocar aqui, ó, assim. Vamos fechar. Vamos dar uma apertadinha para colar bem. Ó, bem assim. Aqui vamos colocar na bancada e vamos afinar para a ponta, ó. Vamos deixar mais gordinho em cima e mais fininho na ponta. Vamos fazer isso aqui, ó. Tá, gente? Depois tá bem lisinho, vamos tirar essa pontinha aqui, ó. Pode tirar. Vamos fechar e fazer um acabamentozinho. Bem simples esse pezinho. Se vocês quiserem, aqui ficou muito alto. Vocês vão recortando aqui, vão medindo daí um no outro com estilete, tiro aqui e deixo bem retinho, ó. Se vocês quiserem deixar assim e fazer esse recorte depois de seco, até fica melhor. Mas se você já quiser deixar no tamanho certo, já pode fazer já na hora. Tá, ó, acertei, deixei bem retinho embaixo. E aqui eu vou só fazer uma marcaçãozinha aqui com a esteca gravata, ó. Na ponta do dedo aqui, ó, coloco a esteca meia deitada, não de pé, e vou girando, até chegar do outro lado onde a gente iniciou a marcação. Daí, boto de novo aqui e vou fazer outra marcaçãozinha. Ó, gente, o pezinho, então, é só isso aqui, ó. Então, assim, vocês vão fazer 4 pezinhos com antecedência, porque na hora de colocar tá bem sequinho. Para fazer o detalhe a gente vai pegar uma massa branca, com a ponta do dedo, vamos fazer uma bolinha ali na ponta, bem pequena, ó, gente. Fazer tipo uma bolinha, e aqui a gente vai afinando. Deixando apenas aquela bolinha ali, ó. Aqui eu vou dar uma achatadinha de leve e vou virando pra dentro. Fazer isso aqui, ó, gente. Dou mais uma achatadinha. Então, assim, eu vou fazer 2. Um viradinho pra esse lado e outro viradinho pro outro lado, tá, gente? Aqui, supondo que a peça já esteja seca, vocês aguardem. Vamos passar um pouco de cola e vamos colocando aqui, ó. Bem aqui, ó. Opa, caiu. Coloque bem naquela parte redondinha. Deixa eu deitar aqui, ele vai ficar melhor. Coloque aqui nessa parte redondinha, dá uma pressionada e vem fazendo a volta. Daí, vocês cortem até mais ou menos aqui um pedaço, ó. Vamos deixar aquele pedacinho que ainda vem outro detalhe. Mais ou menos aqui. E aqui vocês vão dar uma achatadinha. Pode ser com a mão mesmo, ou com uma esteca, vão dar uma achatadinha só, tá, gente? Então, assim, vocês vão fazer no outro braço também a mesma forma. Então, aqui, ó, coloquei dos dois lados uma leve achatadinha. Então, vou fazer mais ou menos aqui na posição quase na altura aqui do assento. Só 2 marcaçõezinhas. Gente, agora a gente vai passar para esse acabamento aqui, tá? Que vocês vão colocar quando a peça estiver bem seca. A gente vai colocar em toda a volta. Então, aqui eu já fiz os rolinhos, eu fiz à mão mesmo. Mas quem quiser fazer na extrusora, que tiver aí, faz que fica mais parelhinho e mais certinho, tá, gente? Mas eu fiz aqui à mão mesmo, só pra gente agilizar a aula de hoje. Mas antes de vocês colocarem esse detalhe, vocês esperem a peça secar e preenche toda essa parte aqui, ó. Coloque pedacinho de massa e vão abrindo, alisando, para fazer todo o acabamento aqui nessa volta, nessas emendas, tá, gente? Essas emendas aqui vai ficar sem nada, vocês têm que deixar preencher tudo com massinha. Eu só não vou fazer isso agora, porque daí vai roubar tempo do vídeo, então já tô só explicando para vocês, mas antes de colocar isso, então, vocês fazem todas essas emendas, tá? Para deixar uma peça bem acabada.
Tá, gente? E se vocês estiverem gostando da aula de hoje, então já vão deixando o like para não esquecer no final, tá, gente? E também quero convidar quem está assistindo o meu vídeo, que ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, vai ali, se inscreve, para poderem receber todos os conteúdos que aqui eu vou postando, tá, gente? Eu posto toda semana, só por caso de, assim, por algum evento que aconteça que eu não, para mim não postar, mas geralmente é uma vez por semana que eu posto, entre segunda e terça. Um desses 2 dias sempre vai ter vídeo novo aqui no canal. Então já vão lá, já se inscreve, ative o sininho das notificações também para vocês receberem do YouTube quando cada vídeo que a gente posta aqui no canal, tá, gente? Então vamos trabalhar, vamos terminar nossa peça de hoje para não alongar muito o vídeo. Vou passar um pouco de cola só na parte de baixo aqui, ó. Passar cola, considerando que a peça já vai estar seca e se vocês não passar cola, ela não vai grudar, tá, gente? Então, coloquem toda a volta, bem embaixo, é onde vai ser colado. Aqui atrás não precisa. Bem embaixo. Daí, vocês vão pegar esse rolinho e vão colando toda a volta bem embaixo. Vão colocar aqui na bancada, aqui de trás. Vão dando uma pressionadinha para ir colando. Vão dando toda a volta. É bem rápido para colar, ó, gente. Vão dando toda a volta bem embaixo. Até chegar do outro lado. Então, aqui dei toda a volta e vamos colocar a segunda volta. Vou passar cola, pode ser uma cola mais fininha. Vocês colhem, passem cola, inclusive, nesse rolinho branco que a gente colou antes, para que os dois rolinhos fiquem bem unidos, que daí depois, quando secar, para eles não separar. Então, vocês vão passar também aqui no rolinho, tá? Vou passar toda a volta. Aqui, então, eu venho com o rolinho nessa parte de cima, vou pressionando assim, ó, fazendo toda a volta bem juntinho, um rolinho bem coladinho no outro. Então, aqui depois dos 2 rolinhos colados, vocês vêm com a gravatinha, vão pressionando para deixar eles bem coladinho e deixar bem reto aqui, ó. Faz a mesma coisa aqui embaixo, deixe bem retinho. Aqui eu vou dar uma pressionadinha. Aqui eu vou botar 2 bolinhas só para fazer um detalhe, ó. Uma em cada lado, para dar o acabamento nessa emenda aqui, ó. Dar uma achatadinha e fazer um detalhezinho qualquer, botar uma marcaçãozinha qualquer, ó, gente, tá? Ficou assim, ó. Aqui eu já vou fazer a marcação dos pés. Vamos fazer 2 furinhos bem na pontinha aqui, ó. Vocês fazem 2 furinhos só pra gente encaixar os pezinhos, ó. Feitas as marcações, vamos só colar então os pés. Então, aqui eu já tenho os 4 pezinhos pronto. Eu recortei com estilete bem do tamanho que eu queria, todos os tamanhos iguais. Então, aqui eu vou passar cola em todos eles. Vou passar no palito e aqui nessa partezinha também. Vou passar em todos eles. Aqui com o palito também vou passar um pouco de cola lá dentro, ó. Que tem que ficar bem colado. Empurrem lá pra dentro um pouquinho de cola nos 4 cantos. Daí, feito isso, vocês vão encaixando esses pezinhos aqui, ó. Coloque só um pedacinho que depois a gente pressiona e vai deixar da altura certa os 4, tá, gente? Vamos fazendo assim, ó. Coloque em cada furinho que a gente fez aqui, ó. Aqui vocês vão colocar ele na posição, contando que esteja bem seco. Vocês olhem se os pezinhos aqui embaixo estão bem posicionados, não tão torto, antes de pressionar, ó, esse aqui tá torto. Vocês cuidem para que eles estejam os 4 bem retinho.
coloquem direitinho e aqui vocês vão dar uma pressionadinha para encaixar. Vamos dar uma pressionadinha, não posso pressionar muito aqui que tá todo molinho, tá bem ruim de trabalhar. Mas daí vocês pressionem até aquela parte que a gente recortou ficar encostando no assento. Dá uma olhada se as perninhas não ficaram tortas, porque no pressionar aqui elas vão sair da posição, daí vocês vão ajeitando. Então aqui, ó, já todos colocados, ficou bem, olhem bem para ver se tá bem retinho, se não ficou uma perninha mais longa que a outra. Aqui vocês cuidem, ela vai ter que estar encostando no sofazinho aqui na parte rosa, que é para ficar bem fixo. Daí uma coisa assim, gente, vocês têm que cuidar. Essa parte do palito que vocês vão encaixar aqui, ela não pode ser muito longa, tem que ser bem curtinha. Porque se for muito longa, vocês vão apertar aqui e ela vai sair em cima. Então tem que ser bem curtinha, tá, gente? Então esse pezinho aqui, ó, na parte que a gente colocou massa, ficou 3 centímetros. E aqui ela ficou 1 centímetro e um pouquinho, mas pode ficar 1 centímetro aqui, já fica bom, tá? Para não ter perigo de sair do outro lado. Então, era isso, gente. A aula de hoje já foi dada e tomara que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês também, tá, gente? Não esqueça de deixar um like aí em forma de agradecimento, que isso é muito importante para mim e vai me ajudar muito aqui no canal. E também quem quiser me seguir nas outras redes sociais, vai ficar o link abaixo na descrição, tá, gente? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.